strong. Oi, boa noite. Meu nome é Luísa e eu sou concluinte de Educação Física na UFRJ. Tô aqui para dizer que Isabela salvou minha vida e meu TCC, porque eu tive uma metodologia da pesquisa bem jogada na faculdade, por ter sido EAD, né, na época da pandemia. Então também não prestei muita atenção, chegou a época de puxar monografia, eu tava perdida. Minha orientadora me deu aquele famoso ghost, né, falou que tava se mudando e depois falar comigo, demorou 3 meses e nada. Aí, desesperada, fui procurar alguém para me ajudar online e achei o perfil da Isabela. Aí eu achei até o preço, assim, muito barato pro serviço que ela tá fazendo, porque ela responde em menos de 1 minuto. Eu faço questão de falar isso pra todo mundo. Ela responde, na maioria das vezes que eu mando mensagem, em menos de 1 minuto. Tá sempre disponível pra me ajudar. A gente marca videochamada. Ela me deu uma luz, assim, sobre o que era pra fazer. Então pode confiar, não é pegadinha, não. Oi, gente. Bem-vindos aqui pra segunda aula da imersão, tá? Bom, na primeira aula a gente falou sobre referencial teórico, como é que a gente organiza, o que tem que conter dentro do referencial teórico, mas eu sei que surgem muitas dúvidas na hora da escrita. Tanto é que quando as minhas alunas me procuram, ou então antes do processo de mentoria, ou até mesmo durante, elas chegam para mim e falam assim: estou com dúvida, estou com dificuldade de desenvolver a minha escrita. É por isso que dentro do meu curso eu tenho um módulo só sobre escrita acadêmica, tá? Fora que durante as mentorias eu consigo direcionar elas exatamente para onde deve seguir, para onde ela deve continuar escrevendo, tá bom? Então, eu vou trazer algumas técnicas aqui para vocês conseguirem se destravar em compreender que o TCC ele não é difícil, a gente só precisa saber as técnicas necessárias para a realização dele, né? Bora lá. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre as características da escrita acadêmica, tá? Olha, a escrita acadêmica, em suma, ela tem que ser muito clara. Então, não adianta você escrever com gírias, não adianta você escrever usando, como é que eu posso dizer? Aquelas piadinhas internas, coisas que só um grupo de pessoas entenderiam, tá? É preciso que você tenha clareza na hora de estar escrevendo, tá? Outra forma, outra característica é você ter o quê? Uma escrita que contém toda a informação sobre o seu tema, tá? Na hora que você delimitou o seu tema, você especificou exatamente o que deveria ser feito e tudo mais, tá? Então, você não pode pegar umas informações e não falar sobre elas, porque não vai responder, não vai fazer com que você chegue no lugar que você quer. Pelo contrário, na pesquisa a gente pode, o que aconteceu é o seguinte: a gente tem um objetivo, a gente tem uma hipótese, e chegar lá no final a gente perceber, depois da pesquisa, que a nossa hipótese foi refutada, tá? Se tornou não real, não verídica. E a gente só consegue fazer isso trazendo todas as informações pertinentes ao nosso tema, tá? Em segundo, a gente precisa ser imparcial, que é o que entra também nessa questão de trazer toda a informação, né? A gente precisa ser imparcial, a gente não pode dirigir o nosso texto para onde a gente quer, tá? Não é senso comum, tá? Eu não posso, por exemplo, por isso que toda vez que está escrevendo, colocou uma afirmação, eu preciso colocar a citação, justamente porque a gente precisa ser imparcial, tá? Tem que ter lógica. Por isso que quando eu falo de planejamento, eu falo é importante porque o seu texto tem que ter lógica, não adianta você deixar tudo jogado, tá bom? Não adianta também você querer escrever um texto muito rebuscado, muito difícil, com palavras chiques, e você utilizar essas palavras
de forma incorreta e você não conseguir ser objetivo e ter clareza, tá? Então, Isabela, eu não tenho um domínio muito rebuscado da palavra, língua portuguesa. Tudo bem, você precisa escrever de forma simples, tá? Mas, porém, sendo claro e objetivo, tá? Bom, no geral, os verbos são sempre que? E os pronomes? Na primeira pessoa do plural ou na terceira pessoa, tá? A gente nunca usa o eu, verbos conjugados na primeira pessoa, tá bom? Prefiro sempre os verbos no plural, tá bom? Porque isso torna o texto impessoal. E é isso que a gente quer, tá? Agora, vamos para algumas técnicas. Mostrei para vocês como é que funciona, né? A estrutura básica ali as características, na verdade, da escrita, né? Eu tô aqui colocando exatamente porque eu peguei justamente de uma aula minha, tá? Tô oferecendo para vocês um pedaço de uma aula minha. Então, é bastante coisa, são 11 páginas, então eu tô colocando aqui nos métodos, tá? A aula de amanhã vai ser justamente sobre citação também, que é uma complementação da aula de hoje, tá? Então, eu falei sobre as características, agora vamos para os métodos, tá? Toda a estrutura do seu texto, vocês estão vendo que a minha voz muda? Eu preciso fazer fone. Aqui de comentários aleatórios, que eu sou ótima. Mas vamos lá. Todo o texto, ele precisa fazer o quê? Precisa ter o início. Olha como a voz mudou. Ter o início, a introdução, ter o desenvolvimento e ter uma conclusão, tá? Então, é esse método que eu vou estar mostrando para vocês aqui hoje, beleza? E o que eu vou fazer? Eu vou deixar um exemplo dele lá no grupo do WhatsApp. Então, dessa imersão, eu não tô colocando tarefas para vocês fazerem, tá? Mas eu vou fornecer esse material e alguns outros materiais lá gratuitamente. Vai ser um exemplo de desenvolvimento utilizando esse método agora, tá? Esse método de introdução, desenvolvimento, conclusão, tá? Preste atenção. Todo tópico, ele sempre tem que ter um início e um fim, tá? Aí entra o planejamento da sua escrita. Então, quando você fez o referencial, que a gente falou da aula passada, você vai pegar o primeiro tópico, né? Nesse primeiro tópico, você vai introduzir de alguma forma. Então, por exemplo, vou falar sobre educação ambiental, né? Como um dos exemplos que eu dei. A educação ambiental é um tema importante devido a isso, isso, isso. Introduzimos o nosso tema. Agora, eu vou sustentar, eu vou desenvolver esse tema. Então, eu vou falar de acordo com o autor tal, educação ambiental é assim, assim, assim. Da mesma forma, o autor X fala que isso, isso, isso. Entretanto, o autor Y vai falar que isso, isso, isso. Então, na parte do desenvolvimento, é onde você traz o quê? A relação dos autores. Então, onde que eles convergem e onde que eles divergem, tá bom? Pode ser que em alguns pontos você não utilize muitos autores. Eu vou usar um documento, uma lei, vou trazer a BNCC. Então, você precisa achar uma forma de relacionar a BNCC, por exemplo, com os autores, com uma prática. E aí você busca os artigos para poder fazer isso, tá? Quando você termina esse desenvolvimento, você precisa fechar. Não adianta você terminar com uma citação e acabou. Não. Você precisa fazer um resumo com as suas palavras sobre o que foi discutido dentro daquele tópico, tá? Então, é um resumão com essas palavras, sem citação, sem nada. Isso finaliza e fecha seu parágrafo
e fecha o seu tópico da melhor forma possível. E aí é interessante que você utilize esse modelo de introdução, desenvolvimento, conclusão, não só nos tópicos, mas nos parágrafos também. Nunca utilize os parágrafos muito grandes. A gente utiliza parágrafos curtos, tá? De até 8 linhas, tá bom? Não passe disso, beleza? O ideal é ser uma média aí de 6, tá? Bom, esses são os tópicos que eu tinha para falar para vocês nessa aula agora. Na aula de amanhã, a gente vai trabalhar com citações e entendendo mais sobre relação de autores, tá bom? Então, não perca também a aula de amanhã se você quer entender como você vai se aprofundar nessa escrita científica, tá bom? Vejo vocês amanhã.